Toca Livros e Semente Editorial apresentam Mulher, Empoderamento e Legado, de Silvana Mello, narrado por Priscila Scholz. Que nada nos defina, que nada nos limite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Introdução. Estudar, me aprofundar e escrever sobre mulheres me remeteu à minha própria história e à minha relação com a feminilidade, no sentido literal. Como se eu estivesse rebobinando um filme, o meu filme. Eu voltei à minha infância, à relação com a minha mãe, professoras e demais pessoas que passaram pela minha vida. Como num passe de mágica, lembrei de todas as minhas histórias. Por isso digo que este tema é apaixonante e molecular, na medida em que eu me misturo com ele como profissional, ser humano e mulher. Não dá para falar de mulher sem me colocar nesse espaço de filha, mãe, executiva, esposa e todos os outros papéis que carregamos por pertencermos a esse universo ainda muito diferenciado, o de apenas ser mulher. Isso me faz refletir sobre a minha trajetória e ver como fui vitoriosa, me sobressaindo da grande maioria de mulheres que ocupam cargos semelhantes ao que eu ocupei quando fui executiva. Mesmo estando inserida em um país essencialmente masculino e socialmente ainda em fase de desenvolvimento, consegui estudar em colégio particular, escolher a faculdade que eu queria fazer, que era psicologia, fazer mestrado e estudar fora do Brasil em uma das melhores universidades do mundo, a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Este tema traz à tona uma forte missão de contribuir, não somente com as mulheres da minha família e convívio, mas com todas as outras mulheres, escrevendo, divulgando e, quem sabe, deixando um legado mais positivo para futuras gerações. Este audiolivro retrata a mulher no cenário global e brasileiro, seus desafios, dificuldades, fraquezas e fortalezas, conscientes e inconscientes. Ao analisar os dados estatísticos da mulher no mundo atual, é possível visualizar um cenário de desigualdade e preconceito com relação à mulher, seja na sociedade ou nas organizações. Fato constatado pelo número que mulheres ocupantes de cargos de liderança no espaço político ou empresarial, na diferenciação dos cargos e salários e demais formas de gestão de gêneros. Perceber que a mulher, por algum instante, pode ser rejeitada para entrar em alguma empresa ou instituição pública qualquer, pelo simples fato de ser mulher, é inaceitável. Nos últimos 10 anos, tenho me debruçado sobre o tema de desenvolvimento de líderes, em especial de mulheres, que com dificuldades e muitos desafios buscam ocupar o seu espaço e exercer o seu protagonismo na vida e na carreira. Ter vivido em grandes organizações na maior parte do tempo como executiva me fez entender bem esse lugar, a partir da perspectiva da mulher que simplesmente quer ser alguém e crescer, sem roubar o espaço de ninguém. Esse lugar, como sabemos, não é fácil. É composto por inúmeras questões relacionadas ao machismo, racismo, assédio sexual, baixa autoestima, síndrome do impostor, barreira psicológica que faz você acreditar que nunca está pronta. Como coach e mentora de executivos, é possível perceber o quanto a mulher precisa se provar muitas e muitas vezes até que as pessoas percebam o seu real valor. Uma simples palestra, quando proferida por uma mulher, tem um nível de questionamento muito mais rigoroso do que a mesma palestra conduzida por um homem. Isso ocorre em menor ou maior intensidade, conforme a cultura da organização. Importante entender que o machismo e o preconceito, muitas vezes, não estão relacionados necessariamente aos homens, mas sim às próprias mulheres. Isso mesmo. Infelizmente, está enraizada uma competitividade entre as mulheres, muito comum nos dias de hoje, nos mínimos detalhes, desde a aparência, vestimenta, forma de se posicionar, conchavos políticos, até pela necessidade de atenção. Como coach de executivas, observo que essas histórias se repetem. A mulher, inúmeras vezes,
fica dividida entre a maternidade e a necessidade de deixar a sua marca no mundo e fazer a diferença. Com isso, identifico alguns dilemas de mulheres em altos cargos que têm como âncoras de carreira diferentes desejos, como, por exemplo, o de realizar um impacto social. Muitas delas, depois de terem claras as ideias do que querem para sua vida pessoal e profissional, após um processo de coaching, dão uma guinada em seus papéis, ressignificando antigas crenças e valores para irem em busca de seus sonhos. Como foi o caso de uma executiva que reencontrei recentemente e que, após inúmeras sessões de coaching, repaginou sua vida. Abriu mão de uma posição elevada de diretoria em uma multinacional famosa, deu à luz a gêmeos, montou uma empresa, se formou em nutricionismo e conseguiu realizar o tão almejado impacto social. A jornada, muitas vezes, não é fácil. Precisamos lidar com múltiplos vieses inconscientes da sociedade, família e de nós mesmos. Mas é sim possível traçar um caminho que legitime a nossa identidade e permita brilhar a grande mulher que existe em cada uma de nós. O que fica disso tudo é que a mulher, para ser feliz, precisa se apropriar da sua história, viver a essência de sua pluralidade, como mãe, mulher, filha, amiga, esposa e qualquer outro papel que lhe couber. Afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo. Capítulo 1. A mulher no mundo e no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada em nível global com 21.980 empresas de 91 países, pelo Peterson Institute for International Economics, constatou-se que as empresas que possuem mulheres em posições executivas apresentam um desempenho superior quando comparadas às empresas que não possuem mulheres em postos de comando. O estudo mostra, no entanto, que a maioria das empresas está em falta quando o assunto é a igualdade de gênero. Cerca de 60% das empresas analisadas não possuem mulheres em seus conselhos e mais de 50% não têm executivas mulheres no C-Level, topo da hierarquia. Menos de 5% delas têm um CEO mulher. Porém, a presença da mulher em uma organização depende de inúmeras características, como o tamanho da empresa, ausência de discriminação com mulheres executivas, disponibilidade de licença paternidade, dentre outras. Com isso, fica claro em nível mundial que quanto mais benefícios houver para facilitar o crescimento da mulher, mais as mulheres poderão subir na hierarquia corporativa. O papel das mulheres no ambiente de trabalho torna-se uma preocupação, principalmente em países cuja população envelheceu muito rápido. Uma pesquisa do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão mostra que a participação feminina na força de trabalho faz uma curva em M nas idades em que as mulheres costumam casar ou ter o primeiro filho, o que as leva a deixar o emprego. O esforço para empregar e promover mais mulheres está sendo levado a sério em um país que tem uma população de 65 milhões de mulheres, segundo dados deste ano, muitas delas com alto grau de educação. Isso significa que ter mulheres qualificadas em casa é uma perda para a força de trabalho. Assim como na Coreia do Sul, em que o governo disponibiliza fundos públicos como forma de incentivo às empresas que oferecem honorários que sejam mais flexíveis às mulheres para que possam se dedicar mais aos filhos. De acordo com Nolan, Moran e Kochwar, a escassez de mulheres em posições de liderança nas empresas é considerada uma questão política da atualidade. Países como França, Finlândia, Islândia, Noruega e Espanha passaram a exigir a presença de mulheres nos conselhos corporativos, servindo de exemplo para outras nações. Por exemplo, alguns países da Ásia estão criando metas de igualdade de gênero nas empresas, mediante cotas em conselhos corporativos, além de cargos de liderança política para mulheres. Nas grandes empresas americanas, quando há um maior equilíbrio entre os gêneros de líderes corporativos, mais altos serão os valores de ações das organizações, consequentemente, gerando maior lucratividade. No entanto,
Embora seja bastante positiva a diversidade de gênero no desempenho corporativo, há autores que, diante de alguns resultados de pesquisas recentes, acreditam que a participação de mulheres no conselho não interfere em seu desempenho. Em um dos estudos realizados a esse respeito, com empresas alemãs, constatou-se que não ficaram evidentes as correlações entre a participação de mulheres nos conselhos e o desempenho das ações da empresa. Em relação à proporção de mulheres na liderança da empresa e à lucratividade da organização, isso pode refletir a ocorrência de uma discriminação quanto às mulheres em cargos executivos, o que faz com que as empresas com postura não discriminatória em relação a essas mulheres se sobreponham às outras. Além do que, a presença de mulheres em diferentes cargos favorece a diversidade de habilidades, o que é positivo para a empresa. É importante salientar que ainda há muito a se fazer para mudar o cenário de desigualdade em uma perspectiva global, principalmente nas regiões mais pobres do mundo, como em alguns países da Ásia e África. Estima-se que aproximadamente 62 milhões de meninas não vão à escola. Fome, pobreza, trabalho infantil, casamento forçado, falta de segurança são as principais barreiras. Como prosperar no mundo corporativo sem educação? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, hoje a população mundial é constituída por 50,4% de homens e 49,6% de mulheres. Em relação à participação da população masculina e feminina no mercado de trabalho global, essa tem diminuído em razão da necessidade de um tempo maior para estudos e especializações. Sobre a diminuição da desigualdade entre os gêneros no ambiente organizacional, deverá estacionar entre os anos de 2019 e 2021. Hoje, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é de 48,5% contra 75% de homens. Conforme dados obtidos nesse estudo realizado pela OIT, algumas políticas públicas... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.